Para conversar então com Robson Gonçalves, que é economista da Fundação Getúlio Vargas. Um ótimo dia a você, Robson. Que prazer tê-lo por aqui, meu caro. E eu gostaria de forma geral entender quais são os pontos mais críticos em relação aos impactos econômicos desta crise, desta guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra o Irã. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. A gente está tentando mapear a incerteza, basicamente. Qualquer comentário que se faça hoje pode ter que ser atualizado amanhã ou talvez hoje à tarde ainda. O primeiro ponto é separar efeitos de curto, médio e longo prazo. O efeito de curto prazo é esse que você está narrando agora. Então, o Brent abre com uma alta de 12%, minutos depois, literalmente, ele está com uma alta de 8%. Os mercados de valores no mundo inteiro muito voláteis, com uma tendência de queda, óbvio, no impacto, busca pelo ouro, pelos ativos seguros, o próprio dólar. No médio prazo, a gente tem uma questão logística fundamental. Nem é necessário fechar o Estreito de Hormuz com Minas, etc. Isso é um cenário possível, mas o fato de que os ataques iranianos estão cruzando o Golfo, os mísseis do Irã estão cruzando o Golfo, fazem com que você tenha que parar as operações logísticas ali. E, portanto, um impacto de médio prazo em termos de escassez de algumas matérias-primas, tanto petróleo quanto ureia. A região produz muita ureia e o Brasil importa bastante esse fertilizante, são esperados. No longo prazo, é uma questão de uma necessidade global de redefinir o mercado de petróleo, no sentido de buscar novos países, novas regiões produtoras. O Brasil pode se beneficiar disso a longo prazo. E também intensificar a descarbonização, porque a gente dependa cada vez menos da energia que vem de combustíveis fósseis. Bom, a outra questão é saber quanto tempo vai durar o conflito. Se realmente, em questão de semanas, ele se resolver, a gente vai ficar com os efeitos de curto e médio prazo, não vamos ter tantos efeitos de longo prazo assim. Mas se tornar uma questão crônica, como outros conflitos se tornaram, com a participação americana, se tornaram crônicos e se estenderam por muitos meses, aí essa perspectiva de efeitos de médio e de longo prazo vai se tornar mais relevante ainda. Eu lembro, eu estava cobrindo o mercado financeiro à época do início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Expectativa, por conta da disparidade de poder bélico entre os dois países, de que a guerra fosse de curto até média duração. Já estamos em 4 anos. Comemoramos, e aí eu vou usar a palavra comemoramos aqui com muitos asteriscos, mas foi comemorado o aniversário de 4 anos na semana passada do conflito entre Rússia e Ucrânia, que continua pressionando mercados mundiais. O conflito entre Hamas e Israel, um grupo que está em combate com um país, e aí com um país com um exército estruturado, já dura anos. Então, é muito difícil nós precificarmos ou termos uma ideia de quanto que vai durar esse conflito entre Israel, Estados Unidos e Irã. E quem sabe, talvez, se esse conflito vai envolver outros países, outras monarquias árabes que ali estão na região e que vão ser impactadas por conta deste fechamento do Estreito de Hormuz ou até mesmo por ataques em retaliação. E eu queria entender perspectivas, por exemplo, para inflação. Uma quebra das cadeias logísticas pode encarecer preços no mundo? Essa é a expectativa, talvez, se este conflito durar e se a gente ver algo como o que aconteceu na pandemia lá em 2020 e 2021? Eu acho que não dá para comparar com a pandemia. A pandemia realmente foi um evento único que acontece aí a cada 500 anos, né? Mas em menor escala, sim, dá para comparar com a pandemia. Quando a gente pensa nos impactos sobre energia e sobre fertilizantes, são dois itens básicos de custo, custo logístico, custo de produção de energia elétrica, por exemplo, nas termoelétricas, quando elas são acionadas. Estou pensando na realidade brasileira, né? E também os custos do agronegócio. Então, coloca-se no horizonte uma pressão inflacionária indiscutível. Essa é uma das poucas certezas que a gente pode ter caso esse conflito se estenda. 10% de aumento no preço do petróleo não é pouca coisa. Trazendo isso para a realidade brasileira, o Banco Central, o Copom, né, o Comitê de Política Monetária, começou a sinalizar a possibilidade de a gente iniciar um ciclo de baixa nas taxas de juros, apesar de a inflação não estar convergindo para a meta, mesmo porque a meta inflacionária no Brasil é praticamente impossível de ser atingida, 3% é praticamente impossível.
mas o Banco Central se pauta tecnicamente por ela. Na medida em que uma pressão de custos se coloca no horizonte, consequentemente, as chances de nós começarmos um ciclo de queda de taxa de juros no Brasil acaba ficando mais distante no horizonte. E taxas de juros mais altas, a nossa taxa de juros é bem alta hoje em dia, significa menor atividade econômica e menor crescimento econômico. Mas a incerteza, seja ela qual for, venha ela de onde vier, também é um fator de recessão, isso em escala global e em qualquer economia do mundo. Agentes que estão diante de uma incerteza muito significativa, uma grande neblina diante dos olhos dos tomadores de decisão, acabam adiando algumas dessas decisões, decisões relevantes, por exemplo, decisões de investimento. No caso dos consumidores, a aquisição de bens duráveis mais caros. Portanto, o que está se colocando no horizonte de uma maneira muito clara em nível global, mas mais ainda no caso brasileiro, é uma desaceleração da atividade econômica. É menos crescimento econômico, independente de quão longo seja esse conflito, porque ficou muito claro que a ação americana é quase que imprevisível. Eles estavam negociando e atacaram. A incerteza é sempre um fator que freia a atividade econômica. Agora, outra questão que surgiu no debate econômico deste final de semana foi a pressão fiscal que estes conflitos podem causar, porque os Estados Unidos dizem aumentar os investimentos na sua defesa, pressionam a OTAN e a Europa, por consequência, a também aumentarem os gastos. A Europa passa por uma crise de endividamento, tem vários países em que a dívida supera os 100% do PIB. Eu coloco aqui, por exemplo, a Itália, a Grécia, outros países ali na região, por exemplo, Portugal, tem algumas outras economias que superam em 100% dívida PIB, o que é um problema e os juros estão mais altos do que vimos nas últimas 2 décadas. O Japão, que tem dívida que supera os 250% do PIB, também está investindo mais em defesa. Gastos com guerra, gastos para este cenário de incerteza geopolítica. Quais as consequências deste endividamento forte e das altas taxas de juros que ainda vemos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, agora subindo também? Os economistas, eles às vezes tomam emprestado o vocabulário dos médicos, né? Isso não deixa de ser engraçado, mas ao mesmo tempo também é bastante ilustrativo. Então, você está falando de um problema crônico e a gente está diante de um fator agudo que agrava o problema crônico. Então, é uma pessoa que já tinha uma insuficiência pulmonar e ficou gripada. A questão do desequilíbrio fiscal é um tema global. O mundo não sabe muito bem o que fazer com a famosa relação dívida-PIB. Isso inclui o Brasil. Mas se nós olharmos para o mundo, nós não somos exceção. No caso dos Estados Unidos, tem uma fortíssima recomposição do gasto público. O setor público americano está cortando a sua participação em órgãos internacionais, está cortando repasses a universidades, por exemplo. Não estou dizendo se é certo ou errado, tá? Não me cabe aqui julgar isso. E jogando boa parte do gasto para o orçamento militar. No caso da Europa é diferente, é uma pressão por aumento de gastos públicos em defesa, com um conflito ali do lado, na Ucrânia, sem que haja essa recomposição. Então, assim, certamente vai ser necessário, agora, antes do que se imaginava, repensar a trajetória dos mecanismos de financiamento do Estado em escala global. Então, repito, né, diante de um problema que já vinha há alguns anos, problema crônico, agora nós temos um agravante que é de caráter agudo. Não existe ainda uma resposta para isso, não teve ainda nenhum grande economista, como no passado, que propôs uma solução para essa questão. Então, as coisas estão um pouco piores do ponto de vista da política fiscal agora em escala global. Né? O Brasil não vai ter pressões de aumento de gasto em defesa, nós estamos numa região pacífica do mundo, mas a perspectiva de menor crescimento preocupa por conta do impacto na arrecadação. E a perspectiva de alongamento do ciclo de juros altos também preocupa, porque o gasto público com juros ele é bastante expressivo no caso brasileiro. Muito obrigado, Robson Gonçalves, economista da Fundação Getúlio Vargas, por nos ajudar a tentar tirar algumas dúvidas, porque, como você mesmo dizia,
essa nossa conversa pode mudar daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses. Ainda há muitas incertezas no radar e, claro, convidado sempre a participação aqui no CNN Money. Obrigado, um ótimo dia, uma boa semana a você. Eu que agradeço. Valeu, até a próxima.